Fala galera, Rafael do FluLab trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje é pré-jogo, Fluminense e Grêmio, amanhã às 7h30. Quem puder, curte, compartilha, se inscreve e bora pro pré-jogo. Bom, vamos lá pro que interessa, né? Jogo quarta-feira, 7h30 da noite do Maracanã. Transmissão na Casa TV, Premiere e Record. Desfalques, Fluminense, o Cano, que nós sabemos que está machucado, o Hércules e o Soteldo na transição. Enquanto o Grêmio tem o Bright White, Vila Sante, Pavão e o Kahneman. Eu acho que o Bright White é importante para o elenco, o Vila Sante seria titular, Pavão e o Kahneman talvez não, apesar da importância do Kahneman para a equipe. Bom, outra coisa importante, o Fluminense vem numa excelente vitória contra o Flamengo, no Fla-Flu com time misto agora no domingo, enquanto o Grêmio também no domingo teve uma derrota doída para o Internacional. E também, nos últimos confrontos, 3 vitórias do Fluminense, um empate e uma vitória do Grêmio. E a nossa última vitória ali em dezembro do ano passado, naquela nossa busca pela vaga direta para a Libertadores, Então, historicamente, a gente tem algumas dificuldades com o Grêmio, mas nos últimos anos estamos indo muito bem, que siga assim. Em relação à escalação, Fluminense provável com Fábio, Samuel Xavier, James, Freitas e René ou Arana. Como o Arana jogou no final de semana, a tendência é que realmente o René jogue, apesar de todos nós estarmos ansiosos para o Arana virar titular. Por uma questão de grupo, isso às vezes demanda um pouquinho mais de tempo. Martinelli e Nonato, porque o Hércules está machucado, com o Lute fechando o meio de campo. Canóbio, Serna e John Kennedy. Então o Savarino ainda não deve ser titular, deve entrar durante a partida. Enquanto o Grêmio vem com o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e o Marlon, nosso velho conhecido Marlon. Vou falar depois na análise que pode ser um caminho para a gente ganhar o jogo, o setor dele. Thiaguinho ou Dodi. O Thiaguinho é um jogador mais ofensivo, foi titular no Grenal. O Grêmio pode optar pelo Dodi também para fechar um pouco mais o meio de campo. Na análise eu também vou comentar um pouco sobre isso. Arthur, TT, Cristaldo e Amuso, fechando a linha ali de meias barra pontas, e o Carlos Vinícius no ataque, que é o centroavante que a gente queria, Então o Grêmio que se reforçou bem para essa temporada, tem jogadores interessantes, o TT, o Amuso, o Carlos Vinícius, enfim, tem uma equipe forte o Grêmio para esse ano. Bom, agora vamos para os campinhos, Primeiramente o campinho só do Fluminense, 4-2-3-1, sem mistério. A tendência é que o Freire seja titular aí no começo da temporada. Vamos ver se o Ignacio ganha essa posição ao longo do ano, como é que fica isso. René começando na lateral esquerda, um jogador um pouco mais defensivo, pode ser interessante porque é o setor que o TT, a grande contratação do Grêmio para essa temporada, joga. Então, sem mistério nenhum, Canóbio pela direita, o Serna pela esquerda, eventualmente eles vão mudar de posição, com a Costa armando o jogo, tá? Esse é o Fluminense. Vamos lá, galera, o que interessa, nosso quadro tático, como que o Fluminense vai ter que fazer para ganhar esse jogo, tá? A gente tem alguns caminhos, vou começar pelo caminho com a bola, Como nós estamos jogando dentro de casa, a tendência é que a gente tenha mais a posse de bola, e o Grêmio com essa prévia de escalação vai ter uma marcação de certa forma comprometida no meio de campo, Esse tripé deles com o Thiaguinho, o Arthur e o Cristaldo, apesar de ser um tripé bastante técnico, não são jogadores com tanta pegada, O Thiaguinho jogava um pouco mais ofensivamente, agora está sendo um pouco recuado, Jogou ali como segundo volante na partida contra o Inter. Então essa troca de passes na região central, que o Acosta gosta bastante de fazer tabelas ali, com o John Kennedy e os pontas chegando, vão ser fundamentais para quando a gente tiver a bola, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. E o nosso meio de campo, extremamente técnico para essa partida, com o Nonato, Acosta e Martinelli, que são jogadores que tocam muito bem a bola, vai ser fundamental para quando a gente tiver a bola, que é a tendência da maior parte da partida, tá? Mas não é apenas essa forma que a gente tem de ganhar. A gente tem uma outra forma que eu acho bem interessante e até mais clara, que são as transições. O Grêmio tem um time extremamente técnico, com ótimos jogadores, contratou o TT, o Carlos Vinícius, que é um centroavante que a gente precisava, o Amuso tem um meio de campo que toca muito bem a bola, só que os laterais do Grêmio, o Marlon, nosso velho conhecido, tem questões defensivas,
e o Marcos Rocha, que já tem um pouco mais de idade, né, já não tem o mesmo físico de antes, eles ficam muito expostos a nossos pontas, que são jogadores assim fisicamente muito privilegiados, né? São cavalos, né? Então, quando a gente estiver postado, né, com as nossas duas linhas de 4 e o Acosta um pouquinho mais à frente com o JK, e a gente roubar essa bola, o ataque do Serna nas costas do Marcos Rocha e do Canóbio nas costas do Marlon, né, pode ser fundamental para a gente conseguir o nosso gol, né? Então, o caminho das pedras me parece ser as transições para a gente ganhar esse jogo, aproveitar a vulnerabilidade dos laterais, né, do Grêmio. E com o que a gente tem que se preocupar, né? Bom, como eu disse, o Grêmio é um time muito técnico, né? Tem excelentes jogadores. E até o René jogar aqui pela lateral esquerda pode ser interessante para segurar um pouco, né, o TT, apesar do eu preferir o Arana, né? A gente sabe que os jogadores contratados não entram do nada na equipe, senão a gente tem alguns problemas de elenco, mas o René até que pode fazer um pouco de sentido para essa partida para segurar um pouco do TT, né? Porque o Grêmio ele vai tentar criar, ele vai tentar tocar, tentar tocar bastante a bola com esse meio de campo. E apesar de a gente estar jogando em casa, né, a tendência pela característica, né, dos jogadores do Grêmio é que eles tentem também ter a bola em boa parte do jogo. Sem a bola é muito importante que a gente fique de olho do Carlos Vinícius, que é um centroavante que tem o poder de fazer pivô, que tem uma boa bola aérea, então nós não podemos deixar, né, ele livre. Bom, então tende a ser um embate com dois times muito técnicos no meio de campo, né, 3 jogadores que jogam em ambas as equipes, onde essa disputa vai ser intensa, mas, né, o nosso Fluminense, mesmo sem a bola, vai ter um potencial muito interessante de explorar as transições nas costas dos laterais do Grêmio. Acredito que nós somos favoritos para essa partida, a gente tem que manter o retrospecto excelente em casa que a gente teve na final da temporada passada, e vindo desse viés de alta aí na vitória contra o Flamengo, a gente tem tudo para ganhar. Quem puder, vá ao Maracanã, curte, compartilha, divulga o vídeo, o canal, e tamo junto, pessoal.